Eles não foram ao meu casamento. Meus próprios pais disseram que estavam ocupados, mas todo mundo sabia a verdade. Eles não suportavam me ver, o filho médio, se casar antes da minha irmã perfeita. Enquanto eu estava no altar, com 2 cadeiras vazias, na primeira fila, eles estavam dando uma festa para ela do outro lado do país. Aquele foi o dia em que percebi que o amor na minha família nunca foi incondicional. Era condicional ao quanto você se encaixava na imagem que eles queriam mostrar para o mundo. E agora, essa imagem está rachando de dentro para fora. A fachada perfeita deles está finalmente desmoronando, pedaço por pedaço. Mas antes de eu compartilhar minha história com você, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me diga de onde você está acompanhando. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixa eu te contar tudo. Meu nome é Caio Dantas, e essa não é apenas uma história sobre um casamento. É sobre uma vida inteira, de silêncios, favoritismo e o momento em que finalmente parei de implorar por um amor que deveria ter sido de graça. Se essa história tocar você, por favor, inscreva-se. É uma pequena maneira de mostrar que se importa e ajuda vozes como a minha a serem ouvidas. O cheiro de velas de canela me atingiu primeiro, denso e doce, do mesmo jeito que sempre acontecia todo mês de dezembro em Curitiba. A casa de madeira branca dos meus pais parecia intocada pelo tempo. As mesmas janelas impecáveis, o mesmo balanço invernizado na varanda, a mesma lareira de tijolos na sala de estar. Mas a foto, acima dela, tinha mudado. Uma moldura novinha, em folha, um brilho mais recente. E nela, minha irmã, Juliana, sorrindo com sua beca de formatura, congelada para sempre num momento de glória que parecia definir nossa família inteira. Parei na porta, minha mochila ainda pendurada no ombro. Moldura nova? Perguntei, tentando soar leve. Minha mãe nem levantou os olhos enquanto ajustava as luzes da árvore de Natal. Foto velha, disse ela, mas ela merece uma moldura melhor. Meu pai fez um pequeno som de aprovação, aquele tipo que preenche o silêncio quando ninguém quer realmente falar. O jantar parecia uma performance que eles tinham ensaiado a vida toda. Mamãe falava sobre a nova promoção da Juliana em São Paulo, como a empresa tinha dado a ela uma sala de esquina com vista para a Faria Lima. Papai concordava com a cabeça a cada frase, com a expressão cheia de um orgulho silencioso. Tentei mencionar um projeto que tinha terminado no trabalho, uma atualização de software que economizou semanas de programação para minha equipe. Isso é ótimo, querido, disse mamãe, distraída, já mudando de assunto para falar sobre a nova rotina fitness da Juliana e como ela tinha saído numa revista local de estilo de vida. Deixei as palavras dela passarem por mim como ruído de fundo. Em algum momento, peguei meu reflexo nos talheres de prata. Um rosto que parecia o de alguém participando da própria família como convidado. Depois do jantar, enquanto eles limpavam tudo, subi para o sótão. O ar estava seco e levemente empoeirado, com cheiro de papelão e pinho velho. Encontrei a caixa que eu lembrava, marcada como luzes de Natal. Dentro, fios embaraçados de lâmpadas queimadas, um globo de neve rachado e por baixo de tudo isso, uma foto antiga minha. Da competição de robótica do ensino médio, primeiro lugar. Meu sorriso parecia genuíno ali. Mas agora, a foto estava com as bordas enroladas, jogada de lado como uma decoração fora de época. Tirei uma foto dela com meu celular. Não como prova, apenas para lembrar a mim mesmo que aquele momento tinha sido real. Quando desci, a conversa tinha mudado para casamentos. Se a Juliana se casar um dia, disse mamãe, quero tudo perfeito. Você sabe como nossa família sempre valorizou a ordem. Olhei para ela. Ordem, repeti. Sim,
disse ela, sorrindo enquanto reorganizava os castiçais de prata na mesa. Existe uma sequência certa para tudo. Eu concordei com a cabeça, mas por dentro, algo se fechou. Mais tarde, naquela noite, fiz as malas em silêncio e fui embora. Pelo retrovisor, vi a casa ficando menor, a luz da janela tremeluzindo atrás daquela foto emoldurada. Pensei na palavra favorita da minha mãe: ordem. E como isso sempre significou sacrifício. Pela primeira vez, percebi que tinha sido criado, não para brilhar, mas para sair da frente. Dirigindo pela estrada, disse a mim mesmo uma coisa: se eu me casar um dia, não vai ser para provar um ponto ou consertar nada. Vai ser porque eu quero algo real. Em Florianópolis, a vida parecia mais leve, mais silenciosa, mais minha. A cidade ficava entre o mar e as montanhas, como se estivesse respirando aliviada. À noite, cheirava a maresia e café fresco. Meu apartamento era pequeno, mas quente, com uma janela que dava para os morros e um sofá que rangia quando a gente sentava muito rápido. Foi ali que pedi a Marina em casamento, enquanto a TV zumbia baixinho ao fundo e uma caixa de pizza estava meio aberta na mesa de centro. Ela olhou para mim por um longo segundo antes de dizer sim. Seus olhos brilhavam, mas estavam calmos, do jeito que se espera de alguém que passava as noites salvando vidas numa UTI. Ela não precisava de flores ou discursos. Ela só pegou minha mão e sorriu. Ligamos para meus pais na manhã seguinte. Minha mãe atendeu depois de vários toques, com a voz apressada. Você parece sem fôlego, disse ela. Estou apenas animado, respondi. A Marina disse sim. Houve uma pausa tão longa que pensei que a ligação tinha caído. Então, secamente. Você tem certeza de que ela se encaixa na imagem da família, Caio? Meu pai resmungava algo sobre relatórios trimestrais ao fundo. Ela se encaixa em mim, eu disse. Silêncio novamente. A ligação terminou com minha mãe, prometendo olhar a agenda. Ela não perguntou a data. Marina não disse nada quando desliguei o telefone. Ela tinha ouvido tudo, claro. Você não precisa explicar, disse ela. Algumas pessoas só amam você quando podem controlar a história. Ela beijou minha bochecha e voltou para seus prontuários do plantão noturno. Fiquei sentado perto da janela, vendo os faróis se moverem na ponte Hercílio Luz como um rio lento de luz. Pensei na lareira polida de Curitiba e na foto que provavelmente nunca sairia de lá. Decidimos fazer um casamento pequeno. Apenas amigos, a família dela, talvez alguns colegas. Dona Elvira, mãe da Marina, se ofereceu para ajudar. Ela era o tipo de mulher que chamava as coisas pelo nome, que não brincava de polidez. O amor não precisa de holofotes, ela nos disse. Precisa de presença. Reservamos um espaço lindo num jardim perto da Lagoa da Conceição, um lugar cheio de vidros e silêncio verde, onde os votos pudessem ecoar suavemente, em vez de gritar por atenção. Uma semana depois, enviei os convites, digitais e impressos. Os e-mails incluíam links de confirmação de presença que mostravam quando eram abertos. Os de papel foram enviados pelos correios, via Sedex com código de rastreio. Conferi cada endereço, cada nome 2 vezes. Mamãe, papai, Juliana. O sistema mostrou que o e-mail tinha sido aberto 3 vezes na primeira noite. Sorri, imaginando que talvez eles estivessem planejando me surpreender. Então, ao revisar o relatório de novo, notei algo estranho. O convite tinha sido encaminhado para outro endereço, algo rotulado como Comitê Familiar. Soava como um alias corporativo, ou talvez uma piada. Quem encaminha o convite de casamento do filho para um comitê? Fechei o notebook e disse a mim mesmo para deixar para lá. Talvez estivessem organizando uma viagem em família. Talvez quisessem coordenar os voos. Marina perguntou se estava tudo bem. Eu disse: sim, eles vêm. Só precisam de tempo. Ela estendeu a mão, apertou a minha e não discutiu. Naquela noite,
Não consegui dormir. O vento sul batia nas janelas. Pensei na palavra que minha mãe amava: ordem. Me perguntei se ela já estava planejando outra sequência, uma onde minha felicidade tivesse que esperar a vez de novo. Mas eu ainda tinha esperança. Eu sempre tinha esperança. Porque não importa quantas vezes você cresça sabendo que é o segundo, uma parte de você continua desejando que as pessoas que te ensinaram a amar errado pudessem, algum dia, aprender a amar certo. A primavera chegou com tudo naquele ano. O tipo que fazia tudo na ilha florescer de uma vez. Marina e eu passamos os fins de semana enterrados em detalhes. Flores, mapa de lugares, playlists. Dona Elvira se movia pela mesa da cozinha como uma general silenciosa, conferindo contratos, me lembrando de testar cada tomada para a banda. Detalhes impedem que a alegria desmorone, dizia ela, batendo a caneta numa lista de verificação. Havia risadas, calor, pessoas que apareciam não por causa da aparência, mas porque importava. Não parecia nada com Curitiba. Quando liguei para casa, para perguntar se tinham confirmado os voos, minha mãe disse que precisava revisar o calendário. Meu pai disse que checaria com a Juliana para garantir que nada grande coincidisse. O tom dele era suave, distraído, como um homem lendo falas que não escreveu. Perguntei se tinham recebido o convite formal. Mamãe disse que ainda não tinha visto, mas daria uma olhada. Era a mesma resposta toda vez, como um roteiro projetado para esgotar o tempo. Naquela noite, tia Jussara mandou uma mensagem. Cuidado, querido. Sua mãe está mantendo outra agenda. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela não explicou. Só escreveu: deixe a verdade falar quando estiver pronta. Na manhã seguinte, entrei no sistema de rastreamento dos Correios. O Sedex, para Curitiba, constava como entregue, assinado por Emily Dantas. O rastreador de e-mail mostrou que o convite tinha sido aberto de novo. 3 novas leituras em 48 horas. Encarei o horário, imaginando o que eles estavam esperando. Talvez nada. Talvez que eu desistisse. Uma semana depois, enquanto Marina e eu escolhíamos o buquê final, recebi um alerta no meu celular. Um novo upload num chat privado da família chamado Plano Família Perfeita. Era um vídeo curto. Juliana experimentando um vestido de noiva em São Paulo, minha mãe atrás da câmera. Música tocava suavemente ao fundo, aquele tipo de melodia orquestral que fazia momentos comuns parecerem cinema. A voz da minha mãe flutuava pelo vídeo. Agora sim, é assim que um casamento Dantas deve parecer. Eu não sabia se ria ou se sentava. Em vez disso, liguei para meu pai. Ele não atendeu. Liguei de novo, e dessa vez ele atendeu. Pai, eu disse, vocês vêm? Ele hesitou. Ainda estamos resolvendo as coisas, filho. Sua mãe está ocupada com sua irmã. Ela está sobrecarregada. Com o quê? Perguntei, embora já soubesse. Ele suspirou. A Juliana ficou noiva. Aconteceu agora. Tem muito para coordenar. Quando desliguei, o ar parecia mais rarefeito. Não contei para a Marina de imediato. Continuei ajustando os guardanapos de amostra, fingindo que era outro pequeno problema para resolver. Mas o silêncio de Curitiba continuava crescendo, pesado e deliberado. Cada mensagem, não respondida, parecia menos negligência e mais uma declaração. Naquela noite, tia Jussara mandou outra mensagem. Era um print. O nome da minha mãe estava listado numa consulta de local para festas em Itaipava, no Rio. A nota ao lado dizia: segurar data provisória para Juliana Dantas, se Caio mudar seu depósito confirmado imediatamente. Fiquei sentado por um longo tempo lendo aquela linha repetidamente. Não era esquecimento, era precisão. O silêncio não era ausência, era coreografia. Quando finalmente contei para Marina, ela não ficou com raiva. Ela apenas me olhou por um longo tempo
seus olhos buscando os meus. O que você vai fazer? Ela perguntou. Nada, eu disse. Vou mandar mais um e-mail, educado, com os lugares deles reservados. Eles ainda têm a chance de aparecer. Naquela noite, rascunhei com cuidado. Seus lugares estão na primeira fila. Adoraria compartilhar minha primeira dança com você, mãe. Então apertei enviar. A mensagem parecia menos esperança e mais encerramento. Conforme a contagem regressiva para o casamento começou, o painel de confirmação permaneceu o mesmo. 2 espaços vazios onde os nomes deles deveriam estar. Fechei meu notebook e fui para a varanda. O ar estava frio, o céu cheio de estrelas silenciosas. Pela primeira vez, parei de me perguntar se eles viriam. A resposta já estava lá, apenas embrulhada em silêncio. A manhã do casamento tinha cheiro de chuva que nunca veio. A luz do sol se espalhou lenta e dourada pelo jardim, pegando nas paredes de vidro e nas pétalas das rosas brancas que a Marina escolheu pessoalmente. Pessoas se moviam gentilmente ao nosso redor. Amigos, colegas, família do lado dela. O som de um jazz suave flutuava pelo ar e, em algum lugar próximo, Dona Elvira dava instruções à equipe. Tudo está perfeito, disse ela. Sorri e disse: quase. 2 cadeiras na primeira fila traziam os nomes dos meus pais, escritos à mão em tinta prateada. Roberto Dantas e Márcia Dantas. Elas brilhavam na luz do sol como marcadores de lugar para fantasmas. Chequei meu celular uma última vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Marina tocou meu braço. Talvez o voo tenha atrasado, disse ela baixinho. Concordei, mentindo mais para mim mesmo do que para ela. Talvez. A música começou. Caminhei pelo corredor, meu pulso firme, minha mente em branco. Cada sorriso ao meu redor parecia ao mesmo tempo reconfortante e afiado. Quando cheguei ao altar, não consegui evitar olhar para aquelas 2 cadeiras, ainda vazias. Quando Marina apareceu, radiante e calma, o mundo suavizou. Ela caminhou em minha direção com aquela graça inabalável que nos carregou por tudo. Por um momento, éramos apenas nós, o ar e a luz. Mas enquanto dizíamos nossos votos, uma pequena dor passava por cada palavra. Uma ausência mais alta que a música. Quando o celebrante perguntou se alguém se opunha, quase ri. Não havia ninguém sobrando que se importasse o suficiente para interromper. Durante a troca de alianças, vi o rosto da tia Jussara na multidão. Ela deu um pequeno aceno, que dizia: você fez a coisa certa. Segurei as mãos da Marina um pouco mais forte. A cerimônia terminou em aplausos. Câmeras flasharam. Pessoas se abraçaram. Sorri através de tudo isso, embora um pequeno canto do meu coração parecesse oco. Na recepção, Dona Elvira fez um brinde que fez todo mundo rir, depois chorar. Marina dançou com o irmão dela, e eu fiquei de lado por um tempo, taça de champanhe, na mão, vendo o pôr do sol transformar o jardim em ouro. Aquelas 2 cadeiras nunca se moveram. Pratos ainda vazios, taças intocadas. Mais tarde naquela noite, quando a multidão diminuiu e as lanternas brilhavam suavemente, chequei meu celular de novo. Lá estava. Uma notificação do sistema de convites. O e-mail para Márcia Dantas tinha sido aberto às 16h17. O minuto exato em que trocamos votos. Encarei a tela, sentindo algo afiado se instalar no meu peito. Eles sabiam. Eles estavam assistindo ao relógio, não à cerimônia. Então a mensagem da tia Jussara chegou. Não leve para o pessoal. Tem uma festa de noivado para a Juliana hoje à noite. Eles queriam preencher o silêncio com algo mais alto. Não respondi. Rolei distraidamente pelas redes sociais e lá estava. Um story repostado por uma das colegas da minha mãe. Família Dantas, perfeita. Orgulhosa do noivado da Juliana esta noite. A foto mostrava meus pais sorrindo sob um painel brilhante que dizia:
Juliana e Henrique, nosso futuro. A legenda era brilhante, os rostos deles mais ainda. Encarei aquilo até as letras borrarem. Marina me encontrou sentado sozinho, perto da borda da pista de dança. As cadeiras vazias, logo atrás de mim. Ela não disse nada a princípio. Então, suavemente: "Você não perdeu nada hoje. Eles perderam." Olhei para ela, depois de volta, para as luzes refletindo nas paredes de vidro. "Não", disse eu baixinho. "Eles nem percebem que perderam." A música diminuiu, substituída pelo som dos grilos fora das paredes do jardim. Peguei a mão dela e juntos, assistimos as lanternas flutuarem sobre a água. Em algum lugar muito longe, meus pais estavam fazendo um brinde a uma história diferente. Mas aqui, sob a luz poente de Florianópolis, finalmente parei de tentar fazer parte da deles. A lua de mel foi curta. 2 dias tranquilos numa pousada na Serra Catarinense, com ar fino de montanha e um silêncio que parecia merecido. Quando voltamos para Floripa, o apartamento cheirava levemente a pó de café e sabonete de pinho. Marina voltou para os plantões e eu sentei na mesa da cozinha com meu notebook aberto, encarando a tela, debatendo se deveria ligar para eles. Eu queria acreditar que alguma parte disso era um erro. Um e-mail perdido, uma data errada, qualquer coisa menos o que parecia. Quando a chamada de vídeo finalmente conectou, o brilho branco das luzes da sala deles fez meus pais parecerem bonecos de cera. Minha mãe estava sentada perfeitamente ereta no sofá, uma xícara de café intocada ao lado dela. Meu pai recostado, braços cruzados, fingindo ser neutro. "Oi", eu disse. Os lábios da minha mãe se apertaram. "Olá, Caio." Eu queria perguntar. Eu disse devagar: "Vocês receberam o convite de casamento?" O tom dela era calmo, ensaiado. Não, não recebemos. Nunca fomos convidados oficialmente. Você deve ter esquecido." As palavras bateram mais forte do que eu esperava. Virei meu notebook levemente, puxando o e-mail. "Foi enviado para cá." Eu disse, lendo o endereço em voz alta. "Vocês abriram 3 vezes. E eu também mandei um de papel por Sedex. Foi assinado." Ela olhou para meu pai. Voz suave como vidro. "Talvez o porteiro tenha assinado por engano." Meu pai deu meio ombro, olhos evitando os meus. "Não vamos remoer isso, filho. Essas coisas acontecem." Tentei manter minha voz firme. "Só quero entender por que vocês deram uma festa para a Juliana na mesma noite." Mamãe piscou, fingindo surpresa. "Aquilo foi uma pequena reunião com amigos. Não faça suposições." Papai acrescentou calmamente. "A Juliana ficou chateada que você se casou primeiro. Talvez você pudesse ter considerado os sentimentos dela." Encarei ele, procurando qualquer traço de culpa. Qualquer sinal de que ele percebia o quão insano aquilo soava. Nada. Enviei outro arquivo pelo chat. Um scan da assinatura de confirmação de entrega do Sedex, claramente marcada M. Dantas. Minha mãe olhou para aquilo, lábios curvando levemente. "Ah, isso deve ter sido a vizinha. Você sabe como eles confundem as assinaturas." Ela disse isso como se estivesse me oferecendo misericórdia e não fazendo gaslighting comigo. Era o mesmo tom que ela usava quando eu tinha 10 anos. E ela me dizia que talvez minha memória estivesse errada. Que talvez o prêmio que ganhei não importasse tanto assim. Enquanto ela falava, meu celular vibrou. Uma chamada em espera da tia Jussara. Ignorei, então vi a mensagem dela piscar na tela. "Não discuta. Ela está gravando essa ligação. Ela vai editar para parecer que você está atacando ela." Então, mudei meu tom. Sorri. "Talvez você esteja certa", disse suavemente. "Talvez tenha sido um engano." Mamãe sorriu de volta, triunfante. "Ótimo. Sabia que você veria isso racionalmente." Quando a chamada terminou, fiquei apenas sentado lá, encarando meu reflexo na tela escura do notebook. Marina entrou,
ainda de uniforme, e largou a bolsa. Como foi? Ela perguntou. Disseram que nunca receberam o convite. Eu disse. Ela franziu a testa. Mas você mostrou a prova. Não importa, respondi. Eles não estão protegendo a verdade. Estão protegendo a história. No dia seguinte, um velho amigo de Curitiba me mandou um print do Facebook. Minha mãe tinha postado uma foto minha quando criança, com a legenda: o coração de uma mãe se parte quando é deixada de fora do casamento do filho. Nós nem recebemos o convite. Centenas de comentários seguiam. Simpatia, elogios e frases como: você os criou tão bem, Márcia, eles vão cair em si. Li cada palavra até a tela borrar. Quando Marina viu meu rosto, sussurrou: você poderia responder. Balancei a cabeça. Não, deixe falarem. A verdade não precisa de defesa, só precisa de tempo. Arquivei os prints, cada e-mail, cada recibo e fechei o notebook. Eu tinha aprendido algo naquele dia. A guerra não era sobre fatos, era sobre imagem. E meus pais estavam dispostos a sacrificar a própria realidade para continuarem perfeitos. 2 semanas depois, os rumores ganharam vida própria. Em Curitiba, São Paulo, até parentes no Rio estavam sussurrando sobre como meus pais tinham pulado meu casamento para ir ao noivado da Juliana. A história tinha se espalhado mais rápido do que eles podiam controlar. Meu celular acendia diariamente com mensagens, fotos, áudios, metade fofoca, metade indignação. Eu não respondia à maioria. Então, uma tarde, recebi uma mensagem da tia Jussara. Eles estão ligando para todo mundo para consertar a história. Não atenda se eles entrarem em contato. Minha mãe estava fazendo contenção de danos. Ela ligou para cada parente que pôde, dizendo que eu nunca tinha enviado um convite formal, que era apenas uma coisa online. Alguns acreditaram nela, mas a maioria não. As pessoas lembravam de ver os convites de papel com lacres de cera nas redes sociais. As rachaduras estavam aparecendo. Ela até ligou para a tia Jussara diretamente, implorando para ela parar de alimentar a fofoca. Jussara disse a ela, calma, mas firme: eu só contei a verdade, Márcia. Talvez você devesse tentar também. Na semana seguinte, minha mãe organizou o que chamou de Chá da Paz na casa dela em Curitiba. Toalhas de renda, doces de uma confeitaria francesa. Cada detalhe curado para o perdão. A lista de convidados era pequena, a maioria parentes que ainda fingiam neutralidade. Eu não fui convidado, claro, mas não precisei ser. Na metade da tarde, alguém pediu para ver fotos do meu casamento. Segundo a tia Ju, o sorriso da minha mãe congelou. Não trazemos assuntos dolorosos à tona, disse ela, tensa. Então ela bateu a xícara de chá na mesa e explodiu. Se alguém mencionar o Caio de novo, pode ir embora? Alguém gravou o momento. Em horas, o vídeo tinha chegado ao grupo da família. A voz dela, o tom, a raiva sem filtro. A imagem de mãe perfeita estilhaçou em tempo real. Até aqueles que antes a defendiam começaram a questionar sobre o que mais ela estaria mentindo. Enquanto ela corria para conter aquilo, outro problema surgiu. O local que a Juliana tinha reservado em Itaipava anunciou um erro de agendamento. A data deles tinha sido reservada em duplicidade. De alguma forma, recebi o e-mail de cancelamento também. Tinha sido enviado para uma conta antiga, ainda listada em meu nome. Foi aí que percebi que meus pais tinham usado minhas informações, meu e-mail, para fazer a reserva. Ri. Não porque era engraçado, mas porque era previsível. 2 dias depois, meu pai ligou. A voz dele era cuidadosa, diplomática. Filho, estamos numa situação difícil. Você poderia nos ajudar a esclarecer esse mal-entendido? Diga à família que estamos bem. Bem? Repeti. Você quer dizer mentir? Às vezes o silêncio é melhor, disse ele calmamente. Protege a dignidade da família. Não, eu disse a ele.
Protege a máscara. Ele exalou pesadamente, como um homem que acabou de perceber que o roteiro não estava funcionando mais. Naquela noite, tia Jussara enviou outra mensagem, dessa vez com um documento escaneado. No topo, fundo de imagem familiar. Era datado de 15 anos atrás. Uma conta conjunta, em nome dos meus pais, marcada para a manutenção da reputação social e representação dos filhos. A maioria das despesas foi para a faculdade de modelo da Juliana, aparições e, mais recentemente, os arranjos do noivado dela. Ler aqueles números parecia assistir à verdade se reduzir à matemática. Fechei o arquivo e encostei na cadeira, o ventilador de teto zumbindo acima de mim. A palavra amor nunca apareceu em lugar nenhum naqueles registros. Marina entrou com 2 xícaras de chá e sentou na minha frente. Você não precisa continuar lutando contra eles, disse ela. Eles já estão desmoronando. Concordei, mas meus olhos ficaram na tela do notebook, onde mensagens de Curitiba continuavam piscando. Talvez, eu disse baixinho. Mas eu ainda tenho que fazer uma última coisa. Ela inclinou a cabeça. Por quê? Porque eles nunca me viram de verdade, eu disse. E antes que isso acabe, eles vão ver. Lá fora, a noite em Florianópolis estava calma, estrelas espalhadas pelo céu como vidro quebrado. Meus pais estavam em algum lugar ligando, explicando, reescrevendo. Mas cada palavra que falavam só fazia a imagem deles desmoronar mais rápido. Eu não precisava expô-los mais. Eles estavam fazendo isso sozinhos, uma ligação por vez. A tempestade vinha se armando a tarde toda, pressionando contra o vidro do nosso apartamento. Lá fora, trovões rolavam baixos e constantes. Sentei na minha mesa, o notebook aberto, a luz azul da tela refletindo na minha caneca de café. Então a chamada entrou. Mamãe e papai. Hesitei por um segundo antes de atender. O rosto da minha mãe apareceu primeiro, enquadrado na luz branca e fria da sala de estar deles. Meu pai, sentado um pouco atrás, silencioso como sempre, olhos focados em algum lugar além da câmera. Você está feliz agora? Ela começou, o tom suave, mas com uma ponta afiada. Você deve estar orgulhoso. Metade da família está se recusando a ir ao casamento da Juliana por causa do que você fez. Respirei fundo. Eu não fiz nada, mãe. Eu contei a verdade. O sorriso dela não chegou aos olhos. Você sempre acha que é a vítima, não é? Nós te demos tudo. Você deveria ser grato em vez de tentar destruir a felicidade da sua irmã. Eu sei o que vocês me deram, disse eu calmamente. E também sei que cada presente vinha com uma regra. Não ofusque a Juliana. Não dê um passo à frente. Fique na fila. Por um momento, até o trovão silenciou. Então meu pai se inclinou para a frente. Chega, disse ele. Não vamos desenterrar o passado. Você está fazendo um espetáculo disso. Pense na imagem da família. Olhei para ele. O homem que tinha me ensinado a ficar calmo pelo exemplo. O silêncio. Como escudo. É só isso que importa para você? Imagem? Ele não respondeu. Minha mãe respondeu. Você casou para provar um ponto, Caio. Todo mundo vê isso. Você não suportava que a Juliana tivesse os holofotes primeiro. Ri baixinho. Você acha que casei para competir? Eu casei porque amo a Marina. Mas o fato de que você só consegue ver isso como rivalidade diz mais sobre você do que sobre mim. As palavras ficaram ali, pesadas. A tempestade lá fora rachou o ar e, pela primeira vez, eles pareceram inseguros. Inclinei-me para a frente, minha voz firme. Você lembra do meu aniversário de 10 anos? O ano em que você cancelou minha festa porque a Juliana tinha um teste de modelo? Ou quando meu jantar de formatura foi adiado
porque ela entrou para o quadro de honra. O vestido de formatura dela custou mais que meu primeiro ano de mensalidade da faculdade. Eu costumava dizer a mim mesmo que não importava, que talvez eu não devesse precisar do que ela recebia. Mas eu precisava. Olhei direto para a câmera. Eu tinha ciúmes, mãe. Não do sucesso dela ou da aparência dela. Eu tinha ciúmes do amor que vocês davam a ela, sem ela nunca ter que merecer. Ninguém falou. O trovão lá fora parecia estar respirando comigo. Abri uma pasta na minha tela e arrastei um arquivo para a janela da chamada. O rótulo dizia: Fundo de imagem familiar PDF. Vocês reconhecem isso? Perguntei. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Onde você conseguiu isso? Da única pessoa nesta família que ainda acredita que a honestidade importa. Tia Jussara. 15 anos de investimentos rotulados como reputação familiar. Não amor, não apoio. Reputação. Cada real gasto para manter o sobrenome Dantas perfeito. Ela cobriu a boca com a mão. Meu pai murmurou. Você não tinha direito de olhar arquivos privados. Talvez não, eu disse. Mas vocês não tinham direito de chamar controle de amor. Foi aí que ela quebrou. Você destruiu essa família! Ela gritou, a voz tremendo de fúria. Você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre nós? Sobre mim? Sim, disse eu suavemente. Estão dizendo a verdade. Meu pai tentou uma última vez puxar as cordas de volta. O que você quer de nós, Caio? Você já provou seu ponto. Eu não quero nada, eu disse. Só quero parar de implorar por algo que vocês nunca planejaram dar. Fiz uma pausa, sentindo o peso daquilo assentar. Eu perdoo vocês, disse finalmente. Mas eu cansei. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que já ouvi. Cliquei em encerrar chamada. O trovão rolou uma última vez. Então a chuva desceu forte contra a janela. Marina apareceu atrás de mim, a mão quente no meu ombro. Eles nunca vão mudar, vão? Ela perguntou. Não, eu disse, encarando a tela escura. Mas eu mudei. Lá fora a tempestade rugia e pela primeira vez na vida, não me senti preso por ela. Me senti limpo, esvaziado, livre. 2 semanas depois, a tempestade já tinha passado há muito tempo. O ar em Floripa estava fresco e nítido, a luz do sol derramando sobre minha mesa, enquanto Marina prendia o cabelo antes de outro plantão cedo. Meu celular vibrou. Uma mensagem da tia Jussara. O vídeo do chá da tarde, da sua mãe, está em todo lugar. Abri o clipe. Lá estava ela, perfeitamente enquadrada, pela janela da própria sala, a voz tremendo de raiva. Se alguém mencionar o Caio de novo, ela gritou, pode sair da minha casa. O vídeo terminava com um silêncio atordoado, os convidados trocando olhares desconfortáveis. Em horas, o chat da família estava pegando fogo. Comentários chegavam. Então foi por isso que pularam o casamento dele. Sempre achei que a Juliana tinha tratamento especial. À tarde, as linhas tinham sido traçadas. Metade dos parentes de Curitiba e do Rio desistiram do casamento da Juliana, alegando motivos pessoais. Um tio, com quem eu não falava há anos, me mandou mensagem. Deveríamos ter dito algo muito tempo atrás. Sinto muito, do seu chorando. Garoto. Pela primeira vez, a imagem de família perfeita deles estava colapsando sob o próprio peso. Eles tinham construído a fachada com tanto cuidado, mas cada tentativa de salvá-la só fazia as rachaduras aparecerem mais claras. Então, uma manhã, Marina me mostrou o celular dela. Um e-mail da Juliana. Era longo, polido e cheio de culpa disfarçada, de graça. Entendo que você esteja magoado, Caio, escreveu ela. Mas você está tornando isso pior para todo mundo.
Mamãe e papai nos deram tudo. Talvez seja a hora de você parar de culpá-los e começar a crescer. Antes que eu pudesse responder, Marina já tinha escrito de volta. Ninguém pode destruir o que nunca foi real. Horas depois, uma das colegas de trabalho da Juliana encaminhou a sequência de e-mails para mim. Aparentemente, tinha circulado pelo escritório dela, espalhando sussurros sobre o drama da família Dantas. Para pessoas que adoravam imagem, a verdade pública era a punição mais cruel. Alguns dias depois, recebi um envelope pelo correio. Uma carta de um blog local famoso de Curitiba. Eles queriam fazer uma matéria sobre a queda da família perfeita e me entrevistar sobre o casamento que começou tudo. Li a carta 2 vezes, depois a deixei de lado. Em vez de aceitar, escrevi uma resposta curta. Essa não é uma história sobre colapso. É sobre aprender a parar de esperar por um amor que nunca foi de graça. Um mês depois, o artigo saiu com um título diferente. O filho que parou de competir. A essa altura, Marina e eu tínhamos comprado uma casinha afastada, num bairro tranquilo da ilha. Não era chique, apenas um pedaço de silêncio, uma varanda nos fundos e uma jovem macieira que plantamos nós mesmos. Quando a tia Jussara nos visitou, trouxe algo embrulhado em papel pardo. Dentro estava uma foto antiga minha quando criança, janelinha nos dentes e sorrindo. Isso, disse ela, colocando nas minhas mãos. É a foto que pertence acima da lareira. Nós a penduramos perto da janela, onde a luz da tarde podia tocá-la sem transformá-la num troféu. Ela não precisava ser o centro de nada. Só precisava ser vista. Uma semana depois, recebi um último e-mail do meu pai. Era breve, escrito tarde da noite. Podemos nunca nos entender, mas espero que você esteja em paz. Não respondi. Apenas fiquei sentado, perto da janela, vendo o sol desaparecer atrás dos morros. A casa estava quieta, exceto pelo farfalhar da macieira lá fora. Marina cantarolava, baixinho na cozinha. Por muito tempo, pensei que a paz viria quando eles finalmente vissem meu valor. Agora eu entendia. Ela vinha de eu me ver claramente, sem precisar do reflexo deles. Talvez família não seja onde você nasce, é onde você é respeitado. E enquanto a luz da tarde pegava na moldura na parede, percebi algo simples, quase terno. Eles tinham perdido a imagem perfeita deles. Mas eu, finalmente, tinha encontrado a minha. Às vezes, histórias como a minha não são sobre vilões e heróis. São sobre pessoas que nunca aprenderam a amar sem precisar de uma plateia. Por anos, acreditei que se trabalhasse mais, conquistasse mais ou ficasse quieto tempo suficiente, meus pais, finalmente, olhariam para mim e veriam o filho deles, em vez do filho segundo lugar. Mas famílias construídas na comparação são como casas feitas de espelhos. Cada reflexo apenas esconde outra rachadura. Quando o vidro finalmente quebra, você percebe que o que estava perseguindo não era amor. Era aprovação. E aprovação tem data de validade. Olhando para trás agora, vejo que tudo o que fizeram, o favoritismo, a negação, o silêncio, nunca foi realmente sobre mim. Era sobre o medo deles da imperfeição. Eles queriam que o mundo visse uma família que era impecável, polida, admirada. Mas a perfeição custa algo. Ela corrói a autenticidade até que tudo o que resta é um roteiro em que ninguém realmente acredita. Quando parei de ler minhas falas, a história deles começou a desmoronar. E talvez seja assim que a verdade funciona. Silenciosamente, sem fogos de artifício, mas imparável uma vez que começa. O perdão veio mais devagar. Eu costumava pensar que perdoar significava deixar as pessoas voltarem para a sua vida. Não significa. Significa colocar no chão o peso que elas deixaram nos seus ombros. Significa olhar para as cadeiras vazias, as chamadas não atendidas
e perceber que você não está mais esperando. Significa ir embora, não com raiva, mas em paz, porque você finalmente entende que não ser amado por eles não significa que você não é amável. Se você já foi o deixado de fora, aquele que deu o seu melhor e ainda se sentiu invisível, quero que ouça isso. Seu valor não é medido por quem aparece por você, mas por quem você se torna quando eles não aparecem. Você não precisa ganhar o amor de ninguém performando. Você não precisa ficar em salas que só aplaudem seu silêncio. Às vezes, o ato de amor mais radical é simplesmente escolher a si mesmo. Sem culpa, sem permissão. Quando plantei aquela pequena macieira atrás da nossa casa, foi a primeira vez que fiz algo sem pensar em como pareceria para os outros. Ela está crescendo devagar, teimosamente, como a cura faz. E talvez seja isso que eu espero que essa história deixe com você. Que a cura não vem da vingança ou de provar que as pessoas estão erradas. Ela vem de plantar algo novo no espaço que deixaram vazio. Se minha jornada ressoa com você, tire um momento para respirar, olhar em volta e se perguntar de quem é a aprovação que você ainda está esperando. Talvez seja a hora de parar. Talvez seja a hora de escolher a paz em vez da perfeição. E antes de você ir, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde está assistindo. Significa mais do que você imagina. Às vezes, apenas saber que alguém aí fora entende pode mudar a forma como uma história termina. Se minhas palavras te encontraram hoje à noite, no silêncio, no caos ou em algum lugar no meio, espero que lembrem você de que não importa quem foi embora, você ainda é o suficiente. Por favor, inscreva-se se acredita que histórias como essas merecem ser contadas, porque em algum lugar, por aí, outra pessoa está sentada em silêncio, imaginando-se a única. Elas não são, e nem você. Obrigado por ouvir. Obrigado por ficar. E se o mundo fizer você sentir que precisa competir por amor, lembre-se, o amor real não faz você ter que merecer seu lugar.